Isso. Legal. Irmãos, eu gostaria de, rapidinho, porque são 15 para as 9, eu espero em nome de Jesus entregar aquilo que Deus falou comigo, num período de tempo muito curto, para que você não te desgaste tanto. Mas, você está disposto a me ouvir? Você diz amém, se quiser? Então você vai ouvir. Você falou amém? Amém, amém, é isso aí. Lucas 18. Lucas capítulo 18, verso 35. Lucas 18, 35. Todos acharam? Amém? E diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, ele quem? Jesus. Estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele perguntou o quê? Isso. E disseram-lhe que era Jesus o Nazareno que passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de... E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que lhe trouxessem, e, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque nós lemos a sua palavra, Deus, em nome de Jesus, nós queremos falar nessa noite um pouco mais de Ti, mas através da sua palavra, que toda sabedoria a mim seja dada para falar de Ti, e que toda sabedoria seja dada à sua igreja para entender. Obrigado, Senhor, por mais uma vez poder estar aqui. Eu oro em nome de Jesus, amém. Eu intitulei essa mensagem como Vencendo as Dificuldades. Eu até botei no grupo hoje. Eu acredito que hoje em dia é uma das coisas mais difíceis, vencer dificuldades. Vencer aquilo que tanto te atrapalha, aquilo que tenta te parar, aquilo que te faz chorar, aquilo que faz com que você pense em desistir. Dificuldade, literalmente falando, é o caráter daquilo que não é fácil. Dificuldade não é fácil. É atributo daquilo que é difícil, é árduo, é trabalhoso. É uma coisa que ninguém quer passar. Mas é uma coisa que todos nós passamos, independente de classe social, independente de religião, independente de sexo, independente de cor. Todos nós passamos por dificuldades. Dificuldades atingem a todos. Amém? A todos. Nós somos humanos e temos as nossas fraquezas. E é por isso que as dificuldades nos atingem. É por isso. Mas eu não queria falar necessariamente de somente dificuldades, mas eu queria falar de vencê-las.
como vencer as dificuldades. Ou aprendendo a vencer as dificuldades. Pastor, eu sei como vencer as dificuldades. Amém. Com Jesus, em Jesus, por Jesus. Mas e aí, você tem conseguido fazer isso? E eu posso afirmar com todas as minhas convicções de que as dificuldades, elas influenciam muito as nossas vidas. Muito mesmo. E a forma que a gente vê as dificuldades, elas fazem toda a diferença. E por isso eu li esse texto, porque Jesus, através da palavra dele, nos ensina como vencê-la. Eu estou aqui para ser porta-voz do Senhor, eu estou sendo porta-voz, porque quem vai te ensinar a vencer dificuldades é Jesus, através da palavra dele. Entenda uma coisa. A primeira coisa que eu pontuei e achei interessante a gente prestar um pouco atenção nessa passagem, a Bíblia fala de um cego que a gente conhece, um cego de Jericó. Nós conhecemos muito bem essa história. A Bíblia diz que ele estava no caminho, jogado ao caminho, mendigando, e Jesus estava passando. A primeira coisa que nós temos que ele estava, era atento. Ele estava atento, mesmo sendo cego, ele estava atento às coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Ele não via, mas escutava. Então ele pergunta: quem está passando por aí? Quem está passando aqui? Que barulheira é essa? Que confusão é essa? O que está acontecendo aqui? E alguém responde para ele: é Jesus o Nazareno. E quando ele ouve que é Jesus o Nazareno, ele falou assim: puxa vida, aí está a solução de todas as minhas dificuldades. Aí está a solução para a minha vida. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o mais importante disso tudo é estar atento, irmão. Estar atento é importante. Porque às vezes a solução para a dificuldade em que você está vivendo está pertinho de você, mas você não está atento. De repente a porta já abriu para você resolver a sua situação, mas você ainda não conseguiu enxergar, porque você não está atento ao que está em volta. Precisamos estar atentos, atentos como aquele cego estava. E detalhe, você precisa priorizar a causa. O que é priorizar a causa? Você precisa saber distinguir o que realmente é prioridade, o que realmente é dificuldade na sua vida. Está entendendo? Para você não atirar para tudo que é lado. É você pensar o que realmente tem sido uma situação dificultosa na minha vida e o que não tem sido. O que eu estou podendo suportar e o que eu não suporto mais. Foi justamente aquilo que aquele cego falou, ou melhor, fez. Ele priorizou. Entenda que ele tinha muitas dificuldades. Uma, ele não conseguia se locomover sozinho. Segundo, ele não conseguia prover as coisas para ele. Ele dependia de tudo, dependia das pessoas. Mas quando Jesus faz a pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Ele poderia, no primeiro momento, falar o seguinte: olha, eu preciso de que o Senhor seja o provedor para mim em termos de alimentação.
Eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor provenha alguém para me ajudar. Chega até a ser engraçado Jesus perguntar isso a uma pessoa que mendigava e que estava à beira do caminho, que não enxergava. O que queres que eu te faça? Entenda, irmãos, uma coisa. Aquele cego, ele priorizou a sua maior dificuldade. E qual era a sua maior dificuldade? Era a cegueira. Por isso Jesus o pergunta: o que queres que eu te faça? A prioridade naquele momento, a sua maior dificuldade era a cegueira. Então ele precisava enxergar. Enxergar para quê? Enxergar para ser o seu provedor. Enxergar para não depender mais de ninguém. Entre aspas, não depender mais de ninguém. É isso. Então, às vezes nós não estamos sabendo o que realmente são dificuldades em nossas vidas, ou é dificuldade em nossa vida, em nossas vidas, e o que não é. O que merece com que nós levemos para o Senhor e apresentemos a Ele, e o que não merece. Às vezes nós estamos colocando uma situação de extrema dificuldade, onde na realidade não é. Às vezes está nos faltando discernimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Estão entendendo? Amém? Aquele cego, ele era acometido por várias dificuldades, mas a principal era uma só, a cegueira. E da mesma forma, eu e você, nós somos acometidos por várias dificuldades, mas nós temos que priorizar, ou melhor, nós temos que ver a mais importante. Qual é a mais importante? Qual é a raiz de todas as dificuldades? Onde se originou essa dificuldade? É isso que nós precisamos detectar em nossas vidas. Porque a gente vai levar a coisa para o caminho certo. É dessa forma que a gente consegue vencer as dificuldades. Enumerar qual é a prioridade e apresentar a ela Jesus. Porque às vezes nós estamos fazendo uma tempestade no copo d'água. Amém? Voltando para a passagem, Jesus estava ali. Mas quem ia responder, quem respondeu a pergunta foi o cego. Foi o cego. O cego é que ia decidir o que ele realmente queria que Jesus fizesse. Sendo que possivelmente ali poderia ser a última oportunidade, o último contato dele com Jesus. E pode ser assim conosco também. Pode ser que Jesus nos pergunte, nos faça uma pergunta: qual tem sido a sua dificuldade maior para que eu resolva? E você não sabe priorizar qual tem sido a sua dificuldade maior. E pode ser que você leve para Jesus uma dificuldade que na realidade não é a maior. Ou seja, não é onde origina, ou é originado todas as raízes das dificuldades que você tem vivido. De onde vêm as dificuldades? É isso que nós precisamos estar atentos. E eu coloquei aqui, irmãos, o que nós precisamos é da cura para a nossa dificuldade, e não de algo paliativo. Mas a primeira coisa que nós precisamos é detectar. Eu queria que, da maneira que eu for falando, e você vai prestando atenção, vai refletindo do que realmente é dificuldade para você. O que você está vivendo, que você não está suportando mais. Porque o que você está suportando, você vai conseguir tocar.
mas o que você não está suportando mais, é necessário que você converse com Deus, e que você abra seu coração e fale para Ele. Pode ser que o Senhor esteja fazendo uma pergunta parecida a você nessa noite. Que queres que eu te faça, fulano? Como é que você está? Eu estou aqui para resolver isso para você, mas me diz aí o que te incomoda mais nessa vida, porque eu quero aliviar para você nessa noite. E nós precisamos saber o que realmente é dificuldade. Amém? Você quer ver uma coisa? É igual uma dor de cabeça, tá? Eu vou simplificar isso aí. Uma dor de cabeça, você vai lá, toma um comprimido e ela passa. Mas dificilmente você vai querer saber a origem dela, de onde ela veio, por que ela veio. Não é assim? Porque você tomou o comprimido e ela passou, mas amanhã ela pode voltar, e de repente até com mais intensidade, e te botar numa condição muito pior. Por isso a necessidade de nós detectarmos as situações difíceis em que nós estamos vivendo, a principal, e em seguida buscarmos a solução em Jesus. Em Jesus. Mas espera aí, pastor. Existem pessoas que podem nos ajudar? Podem sim. Podem sim. Mas perceba uma coisa, de que o cego, ele estava em meio àquela multidão, certo? Algumas pessoas tentaram fazer com que ele não conseguisse contato com Jesus, ou que Jesus o escutasse, está entendendo? Mas pode ser que ali naquele meio, 1 ou 2 ou 3, tivessem disposto a levantar aquele cego e a levá-lo até Jesus, sem que Jesus ordenasse, conforme ordenou depois, sem que isso acontecesse. Mas entenda uma coisa, o cego, ele começou a clamar a Deus, clamar a Jesus. Ele clama a Jesus e Jesus o ouve. O ouve. E sabe o que eu entendo com isso tudo aí? De que os esforços são seus. O esforço maior quem tem que fazer é você, porque quem está vivendo a dificuldade é você. Porque quando você passa para uma pessoa resolver por você, sabe o que acontece? Ela não vai fazer aquilo com tanto esforço. Sabe por quê? Porque só você sabe o que você está passando. O cego podia falar o seguinte: olha, chama esse Jesus aí para mim, toca ele aí para mim, fala com ele que sou eu quero falar com ele, eu preciso falar com ele, ele precisa resolver a minha questão. Vai João, vai Maria, fala para mim. Ele não fez assim. Às vezes vivemos situações dificílimas, mas nós medimos esforços para nós mesmos. Está conseguindo me alcançar? Todos. Eu quero que você entenda isso. Nós mesmos medimos esforços. Entenda que o primeiro obstáculo que aquele homem teve foi a repreensão do povo. A repreensão do povo. O povo censurando aquele homem. Mas ele não mediu esforços, por quê? Porque ele estava em prol de uma causa, de uma necessidade, de uma dificuldade a ser resolvida.
de que ele necessitava, então ele não podia ficar paralisado. Não, eu não vou conseguir, não, eu vou parar por aqui, não, esse povo não vai deixar com que Jesus me ouça. Nós precisamos, para vencer dificuldades, irmãos, com fé e atitude. Não dá para ficar parado, não dá para que as muralhas comecem a se levantar e você não tente pulá-las, ou ultrapassá-las, como você quiser entender, mas que você entenda de que você precisa vencer. Porque às vezes nós entregamos para as pessoas uma oração que é nossa. Está conseguindo me alcançar, irmãos? Uma oração que é nossa, uma necessidade que é nossa, uma prioridade que é nossa, uma causa que nós mesmos temos que enfrentá-la, e a gente fica maquiando, sabe? Maquiando, tapando o sol com a peneira. Vamos ver o que acontece até mais um pouco. Então a dificuldade, ela vai aumentando, ela vai ficando maior ainda. Sabe por quê? Porque dificuldades têm que ser encaradas de frente, irmãos. E com Jesus, mas de frente. Não dá para encarar encolhido, não dá. Eu imagino aquele camarada, quando ouviu que Jesus estava passando, ele deve ter se arrepiado todo, e falou assim: é Ele, é hoje. E por que você não pode seguir esse exemplo? Falar assim: é hoje, é nessa noite. Essa noite tudo vai mudar na minha vida. Essa noite, aquela dificuldade que eu vivi, eu não vou viver mais. Essa noite eu apresentei para Deus mesmo de verdade. Essa noite eu vou resolver acreditar. Amém? E aquilo que eu falei, existem pessoas que sempre se dispõem a te ajudar, certo? Lembre disso. Existem pessoas que sempre vão estar dispostas a te ajudar, mas que nunca se esforçarão da forma que você se esforça para vencer a sua dificuldade. Por quê? Porque quem sabe a dificuldade que está vivendo é você. É isso. Nós mesmos, irmãos, precisamos correr atrás, como o cego fez. Nós mesmos. Possivelmente, se o cego não gritasse ali e não clamasse, sabe o que ia acontecer? Ele ia continuar mendigando e sem enxergar nada. Mas tudo isso depende de você, depende da sua fé. Quando a gente fala vencer dificuldades, o pastor vai trazer essa palavra, é uma fórmula mágica, é uma fórmula. Não, vencer dificuldade é através da sua fé em Jesus. Porque pode ser que Jesus, ele esteja te perguntando: onde está a sua dificuldade? Enumere a pior dificuldade que você tem vivido e apresente para mim nessa noite. Pode ser que ele esteja perguntando isso a você, mas pode ser que ele esteja fazendo a você duas perguntas: enumere para mim a sua dificuldade e onde está a sua fé para resolvê-la. Eu já estou aqui com você, só te falta fé para resolver.
Porque o Senhor só faz o milagre se você crer. Amém? E nós precisamos, irmãos, ter a plena convicção de que só Jesus pode nos ajudar, somente Jesus. Mas espera aí, o meu irmão que está do lado, ele não pode me ajudar? Pode sim, se Jesus tocar no coração dele. Está entendendo o que eu estou falando? Entendeu? Porque se Jesus não tocar no coração dele, eu posso aqui ficar esbaforido a contar minha dificuldade, o que eu tenho vivido, e ele vai falar: vou estar orando por você, meu irmão, e ó, vai embora. Mas quando Jesus toca no coração dele, ele se dispõe a te ajudar. Mas o esforço maior quem tem que fazer é você, porque a dificuldade é sua e não dele. Entendeu? Amém, irmãos? Amém sim ou amém não? Amém. E diz assim, ó: você precisa acreditar que da mesma forma que Jesus deu visão àquele cego, Ele te dá visão para você enxergar a saída para tudo. Possivelmente você enxerga bem, você está me vendo, eu estou te vendo, mas você precisa de uma visão além dessa visão humana. Você precisa ver algo para que realmente, definitivamente você tenha o escape para a sua vida. Isso aí só acontece quando Jesus, Ele te mostra a direção. Só que nem sempre a dificuldade ela é resolvida da sua forma, né? Às vezes você acha que tem que ser do seu jeito. Bom seria que, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou acertar dessa forma aqui, eu já priorizei a dificuldade, eu fiz igual o cego, né? Eu sei que se eu enxergar, o resto tudo eu vou resolver, né? Eu sei que se eu resolver aquela questão financeira, pagar aquela conta, eu vou ficar tranquilão. Eu vou exemplificar aqui algo, tá? Eu vou ficar tranquilão, eu pago aquela situação financeira e aquela questão financeira, aquele carnê, ou sei lá o que seja, né? E fico tranquilo, acabou. Mas espera aí, daqui a um mês vai vencer aquela outra prestação. Esse mês eu paguei, e o mês que vem? E o outro mês? Da onde vai gerar recursos para isso? Está conseguindo me alcançar? Da onde vai vir os recursos para isso? É necessário que eu corra atrás dos recursos para pagar a outra prestação, a outra e as futuras que virão. Então, eu preciso de quê? Eu preciso saber administrar as minhas finanças. Eu preciso arranjar mais uma fonte de renda para poder providenciar recursos para poder pagar as futuras. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, que às vezes nós resolvemos a presente, mas esquecemos das futuras. Às vezes você resolve uma dificuldade de agora, mas o que Jesus quer fazer contigo é resolver todas elas, é resolver da onde está originando a dificuldade maior, a causa disso tudo. É isso que Ele quer. Qual é a causa? A causa é isso. Então, Senhor, eu não conheço a causa, mas eu entendo que está cada vez pior, mas me mostra a causa e me ensine como administrar isso aí, porque eu preciso resolver tudo isso de uma vez por todas.
Não dá mais para viver dessa forma. Eu não tenho mais alegria no meu coração. Eu estou sendo consumido por esta dificuldade. Dificuldade é algo que é quase impossível, quase impossível. Eu não falei que é impossível, tá bom? Eu falei que é quase impossível de se resolver. Quase. Por que que não é impossível? Porque nós temos Jesus. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas estão cometendo atrocidades aí com a sua própria vida por causa de uma dificuldade? Já parou para pensar? É isso que está acontecendo. As pessoas estão pondo fim na sua vida por causa de uma dificuldade. E quando nós entendemos que é do jeito que Jesus quer que seja, e colocamos a nossa fé que faz enxergar dessa forma, é a nossa fé. Se nós temos fé, a gente consegue enxergar de uma forma positiva, e de que tudo vai ser resolvido. Mas quando nos falta fé, aí complica toda a situação. Aí você começa a ver as coisas de uma outra forma, você começa a tomar uma outra direção. A proximidade a Deus faz toda a diferença. E a gente tem o nosso maior exemplo de vencer dificuldade, Jesus. Possivelmente eu não seja exemplo para você e nem o seu irmão que está do lado, porque com certeza eu já esmoreci as várias dificuldades, mas Jesus não. Jesus venceu todas elas. Seria muito tranquilo para mim falar que no mundo, a Bíblia diz isso, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, você vai vencer. Você ficaria confortável com essa palavra nessa noite? Possivelmente você já tenha ouvido falar isso várias vezes, mas não te traz conforto. Sabe por quê? Porque a essência dessa palavra não entrou ainda no seu coração. Porque a sua fé, ou melhor, às vezes a nossa falta de fé não permite com que ela entre nos nossos corações e fique grudado, e a gente entende, Jesus venceu todas elas, e venceu por mim, e eu preciso vencer todas elas, por mim, primeiro por você, vencer dificuldades primeiro por você, porque é você que vive cada uma delas, e depois então, pelos seus que estão ao seu lado. Primeiro por você, vença por você, e depois pelos outros. Amém? Amém? Jesus é o nosso exemplo maior. E que você guarde essa palavra em seu coração, e que toda ela tenha te ensinado como vencer as dificuldades. A primeira coisa, eu vou repetir, hein? Preste atenção aqui todo mundo. A primeira coisa é você saber priorizar o que é dificuldade. Tá? É você priorizar. É você colocar no papel ali, ó. O que eu não estou suportando é isso aqui, ó. Pontue. Eu não suporto mais isso. Eu não aguento mais essa dificuldade. E a segunda coisa é você não medir esforços para resolver. Ninguém pode resolver por você, a não ser Jesus.
E se ninguém pode resolver por você, só Jesus pode resolver, você precisa de fé. Está vendo Jesus aí? Está vendo? Procura aí, está vendo? Eu não estou vendo não, está vendo? Sabe o que me faz acreditar que Ele está aqui? A minha fé, a sua fé. Faça dessa forma, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu queria que você se colocasse de pé. E que você pensasse naquilo que tem te incomodado bastante. Eu queria que você pensasse naquilo que realmente é dificuldade na sua vida. E que se você não souber identificar, eu vou pedir ao Espírito Santo que nesse exato momento, que Ele te mostre o que realmente é dificuldade. O que precisa ser tratado como dificuldade na sua vida. Porque sendo assim você vai se libertar. E você vai começar a sentir a presença do Pai intensamente em todos os momentos da sua vida. Nosso Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Sua palavra que foi ministrada aos nossos corações, através do Teu Espírito que é santo, através do Teu Espírito que é sábio, através do Seu Espírito que nos conhece, que vai no mais profundo dos nossos corações. Senhor, a Sua palavra diz que no mundo nós teríamos muitas dificuldades, muitas aflições, mas que nós precisaríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Mas Deus, às vezes essa palavra é tão comum, essa passagem é tão comum ouvirmos, já ouvimos de tantas pessoas, em tantas igrejas, em tantos lugares, mas não conseguimos colocá-la em prática, porque nos falta fé. Então eu entendo que a maior dificuldade que nós temos em nossas vidas é a falta de fé. Senhor, nos faça viver experiências em que nossa fé seja aumentada cada vez mais, para que nós possamos sentir a Sua presença, e mesmo que nós não vejamos a solução para cada dificuldade, mas que nós permaneçamos contigo, confiante de que no momento oportuno o Senhor há de resolver para nós, e acreditando que o Senhor quer o melhor para nós. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha a nos despedir em paz, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia e com a sua graça, dando a cada um de nós uma noite de descanso, uma noite de paz, uma noite renovadora, em nome de Jesus.